esqueça a primeira aula de economia. São vários. Os recursos do BNDES eles não teriam problema nenhum se não fossem subsidiados. Há um benefício para o receptor de ter mas a sociedade paga. Como é que o Estado financia isso? Como é que ele subsidia? É gasto do setor público. Aumento, ou vai gerar aumento de imposto, ou vai gerar aumento de dívida. Então isso custa para a sociedade. E se permitir a acumulação de dívida, isso gerar maior oferta de moeda, não, vai colaborar no descontrole inflacionário. Mas tem uma outra coisa que chama a atenção. É o seguinte, depósito compulsório no Brasil, né? É uma anomalia monetária, né? É uma aberração monetária. Já chegou a 100% sobre depósitos adicionais, no titular do plano Collor, foi caindo e hoje está em 45%, 50% sobre depósito à vista. Isso tem alguma coisa a ver com a existência do BNDES, pelo seguinte motivo. BNDES e bancos estatais, eles representam aquilo que a literatura diz, isso é repressão financeira, é canalização de recursos financeiros pelos governos. O que a gente sabe da experiência empírica de vários países é que governos não são bons alocadores de recursos. Por exemplo, um banco privado emprestou dinheiro para o Eike Batista. O Eike Batista não conseguiu pagar porque a empresa não faliu. Você está acompanhando a trajetória dele. Você não vai renovar o empréstimo. É difícil isso acontecer. No setor público, no governo, você consegue arrumar um empréstimo, o que você faz? Para manter a linha, para não dizer que o banco está tendo prejuízo, você renova o empréstimo. Aí dá a impressão que o banco e a atividade está indo bem. Isso é o que se chama de repressão financeira. Os governos ao redor do mundo não são muito bons em canalizar e em escolher setores que devem ser receptáculos de investimento. O que tem a ver depósito compulsório alto com repressão financeira? Depósito compulsório alto, ele permite que o governo capture parte da receita de emissão de moeda, porque esse dinheiro fica disponível junto ao Banco Central. O Banco Central pode usar isso para adquirir, para comprar títulos da dívida. Então você reduz o custo de carregar a dívida pública com um compulsório elevado. É o primeiro truque. Então você está aumentando a taxa de juros para o setor privado, porque é uma restrição da oferta de crédito. O setor privado paga uma taxa de juros exorbitantemente elevada e isso ajuda a conter a taxa de juros sobre dívida pública, o que facilita o subsídio de recursos para o BNDES. Isso faz parte desse sistema que a gente chama de repressão financeira. Historicamente, em outros países não funciona. Né? A nossa esperança aqui no Brasil sempre foi que o Brasil fosse uma grande jabuticaba internacional. Né? O que vale para os outros países não vale para a gente. Então a gente pode fazer essas coisas aí sem se preocupar. Né? Mas a primeira lição de economia continua válida. Recursos são escassos, desejos limitados e a gente tem que fazer as alocações melhores. Queria fazer para o Marcelo e outra para o Ron rapidinho. Marcelo, a questão se tu acha que vai fechar essa conta, ele falou assim, não, vai passar de um dígito de educação e tem a questão fiscal que o próprio Levi está considerando que vai piorar ou que não vai reduzir as metas. E essas metas são muito inferiores a uma estabilidade do endividamento. Então, a gente esperaria que a taxa de juros vai ter que aumentar, no contrário. E aí, em vez de a gente ter uma recuperação lá para o meio de 2016, pode ser que não venha em 2016. Então, esse seria esse ponto que eu queria levantar para ti. E para o Ronald, a questão, alguns jornalistas discutem, dizem falta da Constituição brasileira, que seria uma construção de estado de bem-estar social. Não sei se concorda com essa ideia. E me parece, né, uma intuição minha, que é um pouco complicado, já que o Estado brasileiro não é um Estado de bem-estar social. Para você ter um Estado de bem-estar social, você teria que ter, por exemplo, muito mais gastos
pobreza, restrição de renda, e não é o que acontece. O funcionamento real do Estado brasileiro não é um funcionamento de Estado de bem-estar social. Não sei se concorda, se queria comentar. Vamos seguir a ordem, você perguntou primeiro para mim, deixa eu responder. Teu comentário é que eu estou sendo meio otimista demais. Eu concordo. Acho que eu estou sendo meio otimista demais. Prefiro ser otimista demais. Por que eu estou sendo otimista demais? Porque, como você disse, acho que a gente tem um problema fiscal, as metas são muito medíocres, mas eu ainda tenho uma certa esperança de que quando a gente preparar o orçamento de 2016, a meta para 2016 de primário, que é 0,7, eu acho que o ministro vai tentar fazer com que, na prática, a gente atinja uma meta maior. Eu estou, de certa forma, cruzando os meus dedos e imaginando que nós vamos voltar ao período pré-2009. O que acontecia no período pré-2009? O Brasil sistematicamente batia a meta de superávit primário. A meta era 2, a gente fazia 2,8. A meta era 3, a gente fazia 3,5. A meta era 3,8, a gente fazia 4,2. Ao longo de todo o período do segundo mandato do presidente Fernando Henrique e todo o primeiro mandato do presidente Lula e os 2 primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula, a gente sistematicamente batia a meta de superávit primário. Eu não estou sendo otimista no seguinte sentido, eu acho que, embora ele tenha arregado, não esse ano, porque eu acho que esse ano realmente não, né, nós estamos em junho, mas eu acho que o pior foi ter arregado para o ano que vem, foi ter baixado de 2 para 0,7 no ano que vem. Eu ainda cruzo meus dedos dizendo assim, ó, vai ser um 0,7 forte, vai ser um 0,7 que vai ser dali para cima, talvez ele consiga. Eu vou saber se essa perspectiva otimista é factível ou não daqui a mais 3 meses, 4 meses, quando sair o orçamento de 2016. Tá? Eu acho que o cara vai apertar bem o orçamento de 2016 para fazer com que 0,7 seja o mínimo e não a meta. Tá? Mas eu acho que é um pouco por isso que eu estou sendo otimista. Porque eu acho que o lado fiscal talvez não seja tão ruim quanto eu mostrei aqui. Né? Agora, se o Estado brasileiro, o Estado de bem-estar social, eu acho que era uma ideia muito boa. Né? Porque, quando a Constituição de 88 ela foi escrita, foi escrita em função do fim da ditadura militar. Então, a ditadura militar é um regime de repressão política, ninguém gosta disso, você quer restabelecer direitos. Né? E ela saiu em 88, com esse espírito, que é absolutamente louvável, né? Mas ela teve um problema. O Roberto Campos ele levantou. Os nossos deputados constituintes eles foram muito eficientes. Né? Se eles trabalhassem menos, deixassem para promulgar a Constituição lá em 90, 91, nós aqui no Brasil teríamos tido a informação que o muro de Berlim tinha caído, que a União Soviética tinha se esfacelado. Então, a ideia é o seguinte, a nossa Constituição está um pouco presa a determinados valores que não são muito razoáveis no mundo de hoje. Ela distribui muitos direitos sem obrigações. É uma ideia, essa ideia de escassez de recursos que não existia na época. Um pouco o Brasil lembra a Grécia. A Grécia tem uma coisa muito parecida com isso. Só para lembrar a história recente da Grécia, a Grécia teve guerra civil fomentada pela União Soviética e por defesa das forças da Europa, em particular dos Estados Unidos, que foi até 1948, onde eles expulsaram os comunistas, ou seja, a Segunda Guerra Mundial terminou, mas foi a primeira guerra civil da Guerra Fria, foi lá na Grécia. Depois disso, a Grécia teve um período de ditadura. Terminou, se eu não lembro exatamente quando, mas então, acho que anos 80, final dos anos 70, alguma coisa assim. Ditadura militar fora direita. Né? Aí quando viu a ditadura, eles fizeram a mesma coisa. Eles disseram, olha, agora a gente vai precisar resgatar e fazer justiça social. Como durante esse período da ditadura, todo mundo que combateu em Partido Comunista, pegou armas contra a ordem
estabelecidas, eles foram proibidos de ter cargos públicos. Com a nova Constituição da Grécia, no fim da ditadura, eles resolveram reparar essa injustiça e o emprego público cresceu muito, justamente para aquelas pessoas que combateram o regime. O que na Grécia se criou, um pouco do Brasil, é essa ideia de que você sendo funcionário público, você tem direitos adquiridos. Mérito, serviço público é pouco importante, qualidade de serviço não se discute, características muito parecidas. E a nossa Constituição ela é um pouco diferente disso aí. E como nós mudamos para um regime democrático, tem uma outra coisa. O Brasil é um país de péssima distribuição de renda. O que significa isso? Pelo teorema do eleitor mediano, que o pessoal de graduação de economia já deve ter visto, o teorema do eleitor mediano diz o seguinte: se a renda do eleitor mediano, o cara que decide a eleição, o cara que está 50% dos eleitores são à esquerda dele, 50% são à direita, é ele que decide a eleição. Se a renda do eleitor mediano for menor do que a renda média, isso ocorre quando a distribuição de renda é muito ruim, ele vai votar por políticas redistributivas. O que aconteceu na classe política brasileira, eles entenderam muito bem o sentido da Constituição, todos os partidos. A Constituição diz, você precisa garantir direitos. Um país de renda bastante desigual, você consegue ser eleito se você conseguir convencer o eleitor mediano que você vai fazer a redistribuição de renda. Esse é um incentivo bom e ruim. O lado ruim desse incentivo é o seguinte, é que a partir da Constituição de 88 a gente começou a pensar muito pouco naquilo que realmente tira as pessoas da pobreza, que é crescimento econômico. A gente abandonou isso aí. E agora, finalizando, né, respondendo diretamente, é o Estado de Bem-Estar Social? Não, claramente não é. A ideia era que fosse, mas não é. Países, a gente se inspira nos bons exemplos, né, mas os países que têm Estado de Bem-Estar Social são aqueles países que o Estado trabalha pelo interesse público, o interesse da maioria, de todos. Na Inglaterra, o Marcelo estudou lá, é muito claro isso. O governo só deve, a compreensão da sociedade, o governo só deve intervir naquelas atividades que beneficiam a maioria das pessoas. Então, tipicamente, educação, saúde, segurança, e essas coisas que deveriam ser o foco do nosso governo, não são. Professor Ronald, não seria possível, nessa situação que nós estamos, criar assim, um tribunal de mira, né? Zerar as contas para começar tudo de novo? Em 1917 teve a Revolução Russa, a ideia era essa, né? Zerar tudo, começar um mundo novo. O grande problema é o seguinte, quando você tem essas mudanças bruscas, né, o grupo que assume, ele chega lá, ele tem até os objetivos iniciais corretos, que é promover justiça social, que é melhorar a vida de todos, etc. No caso do bolchevique. Você chega lá, faz a revolução, né, zera tudo, mata a família do Tsar, agora vamos começar de novo, os moldes apropriados. Mas o pessoal senta lá na cadeira e diz assim, mas espera aí, todos aqueles instrumentos de opressão, de transferência de renda que o Tsar tinha, agora nós temos. Por que a gente vai abrir mão disso? Esse é o grande problema. É difícil você fazer mudança, e essas mudanças bruscas, né, a história recente mostra que elas não surtem o efeito desejado. Esse é o grande problema. A gente precisa aprender a construir, sob uma democracia, como é que a gente vai mudar as regras do jogo de uma forma que o país consiga voltar a prosperar. Esse é o grande problema. Não se faz isso fora do regime democrático. Você não consegue fazer isso. Eu gostaria então de permitir, acho que mais uma pergunta para o professor Marcelo Portugal, antes que ele tenha que se retirar para um compromisso. Então, quem quiser perguntar para ele. Apesar da prioridade da justiça fiscal, que se separa, para o Brasil retomar o crescimento, não seria necessário haver também algumas medidas microeconômicas para mexer com o lado da oferta do Brasil? Por exemplo, o crescimento da produtividade real do trabalho nesses últimos 5 anos, falando a partir da metade de 2010,
foi inferior à alta do salário real, que é uma coisa típica de pleno emprego. Não seria a hora de nós começarmos a traçar algumas medidas em relação à política de migração ou qualquer outras políticas que vão no sentido da flexibilização desse mercado de trabalho? Não, eu concordo, né? Isso foi o meu último slide aqui, né? Você tem que, de alguma forma, mudar o mercado de trabalho para permitir que o legislado valha mais do que o negociado valha mais do que o legislado. É só que, para imitar o Ronald, ele disse assim, olha, é como se nós fôssemos dois médicos, né? Então tem dois tipos de médico. Tem aquele médico que você chega na emergência. O objetivo do cara não é fazer você ficar bem, né? É fazer você não morrer. Aí depois que a gente chegou ao ponto que você não vai morrer, você fala, agora a gente vai te tratar para as outras coisas. Eu acho que a gente tem duas etapas. Primeiro são as coisas de emergência. O que é o de emergência? É puxar a inflação de 10% para algo perto de 5, 4,5%, certo? O que é a outra coisa de emergência? Pegar uma trajetória que eu mostrei aqui no gráfico, no déficit público, que é explosiva, e puxar essa trajetória. Essas são as duas emergências. Depois que as emergências, depois que você sair da sala de emergência e for para a ala mais tradicional, aí a gente começa a fazer as outras medidas, né? Eu acho que a gente não tem perna, como diz o Ronald, né? Você só tem basicamente uma ilha, que é o que a gente Levi lá. Então acho que você não tem muita perna para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então acho que a gente devia se concentrar em salvar o paciente.